noite, gente! Iniciamos nossa live. Nessa live, pessoal, nós vamos conversar sobre algo que eu nunca falei. Olha que bacana! Trazendo uma novidade aqui. Os cuidados que nós temos que ter quando a gente propõe ditados para os nossos alunos. Tanto ditados que são, principalmente, ditados que são em relação ao nível de conhecimento em relação ao sistema de escrita alfabética. Então, aqueles ditados que a gente faz para saber por onde andam as escritas dos nossos alunos, quando a gente quer pensar. Hoje, vindo para cá, o que eu fiz? Peguei o celular e fui ler, né? Fui ler lá no Kindle um livro da Mortati, e ainda estava pensando ali, revendo aquele livro, que é importante reler aquele livro de alguma forma, e ela trazendo todo um histórico dos métodos de alfabetização e por quanto tempo a gente pensou na escrita só em relação à caligrafia, só em relação motora, né? A gente não pensava a cópia. O legal era só ensinar a criança como desenhar, simplesmente copiar aquelas letras. E não se pensava como a criança construía esse pensamento sobre o sistema, essa reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Então, assim, a gente já começa essa live introduzindo aí essa quebra de paradigma que foi importantíssima na história da alfabetização. A gente começar a olhar como o nosso aluno aprende a escrever e, a partir daí, como é que a gente vai propor intervenções pontuais para que ele avance no seu processo de aprendizagem da escrita. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que avaliar. E uma bela forma de avaliar são os ditados. Mas quem é minha aluna CAP ou quem já me acompanha há mais tempo sabe que a única forma de avaliar não precisam ser os ditados. Os ditados são legais porque a gente coloca lá uma forma regular de avaliar, sistemática, a gente acompanha com tabelas e tal. Mas não precisa ser só ditados. Em produções textuais, em escritas inventadas. Vocês sabem o que são escritas inventadas? Esse é um termo que a professora Magda Soares traz no seu livro Alfabetização, a questão dos métodos aí para as escritas das crianças de alfabetização, tá? Então hoje eu vou compartilhar com vocês os cuidados na realização dos ditados que avaliam o nível de compreensão do sistema de escrita alfabética dos alunos. Cinco dicas, 5 cuidados que a gente tem que ter na hora de realizar os ditados. E claro que essas 5 dicas, desta vez, não foram criadas por mim. Geralmente eu me baseio em alguns autores e trago para vocês 5 dicas, 5 erros, 5 questões, enfim. Essas 5 dicas eu estou me pautando diretamente da fonte, tá? E é engraçado de dizer que é da fonte mesmo, gente. Porque esse livro não poderia ser mais da fonte. Vou contar uma história para vocês. Estive em Recife entrevistando o autor desse livro, professor Arthur Gomes de Moraes. Nos conhecemos, trocamos e-mails. O professor Arthur é uma pessoa assim muito querida, foi sempre assim muito solícito em me receber, enfim. Eu fui lá, fiz a entrevista, ele me recebeu, tô vendo todas as mensagens de vocês, tá bom? E aí, ele me recebeu, a gente conversou e tal, e a gente colocou alguns livros para nossa entrevista, enfim. E aí, a gente decorou a nossa mesa com alguns livros, tal, fizemos a entrevista ficou bárbara, está lá no YouTube. Se você ainda não assistiu, tem que assistir, porque o professor Arthur Gomes de Moraes é uma referência, não só nos campos da alfabetização, mas da educação. Chegando em Porto Alegre, eu fui desfazer minha mala, já estava tudo desfeito, roupas no lugar, roupas para lavar, livros guardados. Eu olhei para a prateleira e, opa, 2 livros vermelhos do sistema de escrita alfabética. Mas eu não tenho 2 livros. Gente, eu trouxe o livro, eu levei o livro para Porto Alegre do professor Arthur. Naquela confusão de sair correndo depois da entrevista, enfim, eu acabei levando para casa o livro dele. A gente combinou que eu ia devolver, pedir desculpa, claro,
e que eu ia devolver o livro para ele. Então, por isso que eu tô brincando com vocês, que hoje a gente vai beber da fonte mesmo, porque o livro é dele. Não só escrito por ele, mas é o exemplar do professor Arthur que está nas minhas mãos. Então, olha que poder temos hoje aqui nas minhas mãos nessa live, tá? Olha, essa Clarissa é a Clarissa que vocês conhecem. A pessoa conseguiu trazer o livro do professor Arthur para casa e eu vou devolver para ele aqui no congresso. Então vamos lá, vamos beber da fonte, gente. Esse é o livro Sistema de Escrita Alfabética, editora Melhoramentos. E vamos lá para a primeira dica. A primeira dica do professor Arthur é a seguinte: as palavras que a gente vai ditar para as crianças, que a gente vai escolher ditar para as crianças, não devem ser conhecidas. As palavras que pedimos que as crianças escrevam devem ser conhecidas, elas podem ser conhecidas, não a forma da sua escrita, tá? Isso quer dizer assim, eu não vou falar em Constituição, sei lá, Constituição. Elas podem ser conhecidas, mas elas não precisam ter sido memorizadas as formas da sua escrita. Eu não preciso ter trabalhado exaustivamente com essas palavras, tá? Então, isto é, não devem ser palavras que puderam, com certa frequência, ser lidas, escritas ou que ficaram expostas na sala de aula, ou que a gente jogou bastante, ou que a gente fez listas de palavras, porque a gente está querendo fazer uma avaliação diagnóstica. Quantas vezes a gente vê um ditado de uma criança e aí lá tem várias palavras que a gente, assim, tem várias produções que aquela criança está apresentando uma hipótese pré-silábica. E aí, de repente, uma palavra específica, ele acerta e a gente fica, opa, deu um salto assim, tá alfabético. Aí a gente se dá conta, porque a gente tem experiência já na área, que é uma palavra que já foi memorizada. Então, a gente também tem que ter cuidado na escolha das palavras, nessa questão da frequência com que elas já foram vistas ou trabalhadas pelos alunos, tá bom? 2. Olhem que dica importante. Então vamos lá. As palavras devem variar quanto ao número de sílabas. Mais importante que ter palavras de um mesmo campo semântico é ter um repertório de palavras que não foram memorizadas e que contém diferentes estruturas silábicas. Até aí tudo bem. Mas olha o que o Arthur continua falando. E não só, pega essa, a estrutura, pega essa aí. E não só a estrutura consoante vogal, as famosas canônicas, gente, tá? Assim, é importante selecionar, por exemplo, palavras com encontros consonantais, com sílabas CVC ou VC, terminadas em R, L, M, S, N e etc. Olha que importante, porque aqui eu vou pescar crianças que já estão inclusive mais avançadas nos seus conhecimentos em relação ao sistema de escrita alfabética, ou que estão oscilando em relação às hipóteses silábica alfabética e alfabética, onde eu tenho que fazer intervenções mais específicas para essas crianças. E aqui a gente quebra com a ideia de que a gente só trabalha com sílabas simples na alfabetização, tá? A gente entra de novo naquela coisa que eu bato muito com as minhas alunas do curso de alfabetização na prática. Sílabas complexas desde sempre. Não quer dizer que os meus alunos vão internalizar e refletir na relação de consciência fonológica com facilidade desde sempre as sílabas complexas. Não é isso, a gente sabe que tem uma hierarquia da ortografia, dessa relação, mas isso não quer dizer que eu não vou apresentar para os meus alunos essas propostas, que eu não vou apresentar trava-línguas que são bem legais de trabalhar, que eu não vou apresentar essas outras formações, inclusive nas nossas sondagens, tá bom? Combinado, gente? Coisas práticas
que às vezes a gente faz por intuição e faz muito bem, porque vocês são maravilhosas. E só que pequenas coisinhas que ali a gente consegue, num detalhe, fazer a diferença, talvez, na vida pedagógica e prática dos nossos alunos. Joia? Número 3. Olha essa. Vamos para 3? Então já falamos a primeira e a segunda. Vamos para 3? Número 3. Para crianças muito pequenas, 4, 5 anos, aqui eu já tenho um indício. Posso fazer ditado com crianças de educação infantil de 4, 5 anos? Posso fazer sondagens. Claro que não tem sentido fazer horrores de sondagens, colocar eles sentadinhos um do lado do outro o tempo todo, mas eu querer avaliar de alguma forma por onde eles andam pensando no último ano da educação infantil é importante. Eu já fiz live sobre isso. Aquela live do 8 ou do 80. Quem participou aí dessa live 880, eu quero saber. Voltemos para a nossa dica 3, que a gente já se dá conta de que tem que começar algumas questões sim de alfabetização na educação infantil, tá bom? Então vamos lá. Para crianças muito pequenas, olha só que dica legal, gente, bem prática, que às vezes chegam essas perguntas para mim. Não devemos usar folhas de papel com gravuras. Olha que dica legal. Para que escrevam os nomes daquelas figuras abaixo das mesmas, já que a gente perde a chance de ver crianças que misturam letras com desenhos, que não sabem diferenciar o que representa a letra e o que representa desenho. Ao usar tais figuras com crianças que já distinguem desenho de escrita, devemos... Essa dica é imprescindível, tá? Primeiro a gente tem que compreender que crianças, e isso temos uma professora maravilhosa lá no CAP, a professora Mariana Venafre, minha amiga, doutoranda em educação, nosso módulo 2 do CAP. A gente fala sobre as etapas de escrita e ela ensina todas as estratégias que a gente tem que fazer para as crianças avançarem nos níveis de escrita, porque não adianta só a gente saber quais são os níveis de escrita. Então a gente faz isso lá no CAP. E lá a gente aprende, então, sobre o nível 1 e o nível 2, que são em relação, que ficaram conhecidos como as hipóteses pré-silábicas. E a gente tem que avançar nessa ideia das crianças, que isso que é uma hipótese bem inicial mesmo, às vezes crianças de 2, 3 anos, né? De pensar que quando elas estão desenhando uma baleia, elas estão escrevendo baleia. Eu dou o exemplo da baleia porque eu lembro da Clara, filha de uns amigos. Ela me disse assim, eu vou escrever baleia, e ela desenhava baleia. Então, se eu vou dar uma folha com figuras para as crianças de 4 anos, a gente perde um pouquinho a oportunidade de ver essa diferença, tá bom? E mais uma coisa ainda sobre as figuras. Olha essa outra dica. Ao usar tais figuras com crianças que já passaram, já superaram, já sabem que letras são diferentes de desenho, devemos combinar de início. Gente, essa dica, sério, essa dica ela é boba, mas toda professora tinha que saber, inclusive as professoras da minha história, enquanto eu era aluna, combinar o que representa cada figura, porque às vezes me aparece umas figuras que ninguém sabe o que é, tá? Então, ó lá, por exemplo, era a mão, só que a gente queria que as crianças escrevessem dedo. Combinar de início o que a gente quer que a criança escreva em relação àquela figura. Claro que em alguns momentos a gente quer, inclusive, que a criança faça uma atividade de leitura. Aí isso não vai ser possível. Aí vai ser diferente. Mas combinar os nomes das figuras. E um cuidado que a gente tem que ter, e lá nas 100 atividades, quem é minha aluna CAP, coloca aí hashtag 100 atividades. Eu dou 100 atividades de presente para quem entra e vira aluna CAP. A gente tem muito cuidado na escolha das figuras. Então tem várias atividades que as imagens a gente cuida para elas serem reais. Trabalhar com imagens reais com os alunos também é bem importante, tá bom? Número 4. Ao ditar ou dizer os nomes das palavras, essa é boa e eu quero ver quem vai se entregar. Eu já fiz isso, eu já errei. Confesso, como professora.
Ao ditar ou dizer os nomes das palavras em qualquer ocasião, gente, isso não serve só para alfabetização, tá? Serve para ortografia também. Devemos pronunciá-las naturalmente. Não é naturalmente. Sem artificializar a pronúncia de certas sílabas, nem querer ajudar os alunos a evitar erros ortográficos. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não vamos artificializar para ajudar os alunos. A língua é viva e a língua é natural e as crianças têm que se dar conta disso e fazer essa relação na hora de escrever. Se vamos usar, por exemplo, a palavra tomate, nada de pronunciar tomate. Como seria, né, se a gente fosse pensar fonema, fonema, grafema. A gente vai falar se tá. Aí agora é legal na live, eu podia ligar para cada um de cada lugar do estado para ver como é que fala tomate. Porque eu acho que o Arthur Gomes de Moraes, ele escreveu aqui tomate, ele falaria tomate, eu acho. No Nordeste é mais tomate. Mais pro interior do Rio Grande do Sul, tomate. O E bem puxado. Em Porto Alegre a gente fala mais tomate, tá? Então, óbvio que a gente faz, gente, mas a gente faz querendo acertar. E volta aquela história, nem tudo sempre é errado. Às vezes, para alguma criança, especificamente, foi necessária aquela intervenção. Então, não se culpem, não se chicoteiem e voltemos pro foco. Amanhã é outro dia e foco na realidade, nós vamos mudar e fazer diferente. Porque a gente nunca para de estudar. Nesse momento a gente está estudando. É para isso que a gente estuda. É para isso que eu ofereço CAP para vocês estudarem mais e mais. E a gente continuar dando o nosso melhor. Tá bom? Vamos para 5? Dica 5 em relação, então, aos cuidados que a gente tem que ter nos casos dos ditados. No caso de crianças que ainda não estão silábico-alfabéticas ou alfabéticas, é necessário pedir que elas, esse aqui é difícil. No caso de crianças que ainda não estão silábico-alfabéticas ou alfabéticas, é necessário pedir que elas, após escreverem cada palavra, a leiam, apontando com o dedo que escreveram. Só podemos saber se eles relacionam as partes faladas, as com crase, né? Então, com as partes escritas de uma palavra, se fazem essa relação, se observarmos a interpretação, ou seja, a leitura que realizam daquilo que escreveram. Por que é difícil? Porque na realidade tá o Joãozinho correndo, né? A Bárbara pedindo para ir no banheiro, a Gabriela dizendo que não sabe onde está o caderno, e eu sei muito bem disso, né? Eu também sou professora, passei pela sala de aula e sei muito bem disso. E é difícil no momento das avaliações a gente chegar lá e fazer uma intervenção. Mas aí o que vocês vão fazer? Vocês já têm uma noção mais ou menos das crianças que já estão mais avançadas. Por isso que ele já está dando a dica aqui. Para as crianças que estão no nível anterior, que estão oscilando muito. Essas aí a gente coloca perto da gente. Ou a gente pode fazer o seguinte, não precisa todo mundo, essa ideia de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa toda hora, todo tempo. Então, alguns podem estar lá jogando com a caixa amarela do Pinaique, que em algumas escolas ficam cheias de teia de aranha, ou qualquer outro jogo, ou fazendo várias atividades que eu dou de dicas. Dei algumas ontem, na live de ontem, sobre atividade de pesquisa, que foi uma live bem bacana. Então 5 lá fazendo isso, 6 a gente vai fazer aquela sondagem e vai voltar lá para fazer com o dedinho. É possível, tá, gente? É possível. E quando a gente fica dizendo que é impossível, quando a gente revira os olhinhos e dá uma de Clarissa revirando os olhos, a gente se sabota. É aquela história, a gente escolheu essa profissão, eu sei de todas as dificuldades, eu sei. Mas a gente se sabota, porque daí a gente quer fazer o melhor, porque é a nossa escolha. E não vai fazer ditado todos os dias, toda semana.
um ditado por mês, porque nas produções eventuais das crianças, nas produções do dia a dia, nas intervenções orais, lá coletivamente, a gente já consegue ver por onde estão andando as nossas crianças, tá bom? Tem a tese. Então é isso, gente. Foi suficiente? Um grande beijo, obrigada pela companhia de vocês.